Rapaziada, como que vocês estão? Tudo certinho aí de fim de semana, feriadão, Páscoa, né? Sexta-feira Santa que teve aí, feriadinho. Descansaram um pouquinho dos exercícios, não precisa fazer tanta coisa, né? Mas, voltando agora, segunda-feira, mais um dia. Então, espero que vocês tenham descansado bastante, se preparado para mais um diazinho complicado. Então, esse vídeo, no caso, né, eu tô falando de segunda-feira pra 9/2. Eu vou largar ali na segunda-feira. Já pra 9/1, se eu não me engano, ele vai sair na quarta pra vocês, tá? Então, pra alguns vão ver esse vídeo um pouquinho mais pra frente. Ou outros, dependendo, né, vendo no meu canal, vão ver um pouquinho antes. Tudo depende do quanto tá ligado aí nas atualizações, beleza? Mas então, começando hoje, nós iremos fazer a correção dos exercícios de equações incompletas do segundo grau que a gente tinha trabalhado, tá? Que era o exercício 1, 2 e 3, se eu não me engano. Tinha colocado um vídeo para vocês assistirem. Eu também vou colocar um vídeo logo aqui embaixo, em cima. Não lembro exatamente onde é que eu coloco. Mas vai estar aqui também um videozinho que eu fiz com uma revisão das equações incompletas. A gente vai trabalhar em equações incompletas para na quinta-feira a gente poder trabalhar também já a fórmula de Bhaskara em si. Vamos pegar ela, vou fazer um vídeo explicativo para vocês também a respeito da fórmula de Bhaskara. Mas primeiro a gente vai ver essa fórmula incompleta. Então, corrigindo os exercícios, então vocês possivelmente já viram a explicação que eu dou, tá? Uma revisãozinha, ou os vídeos que eu passei para vocês assistirem. Tanto faz, eles são bem bons, os vídeos que eu passei para vocês, tanto os vídeos complementares quanto os próprios vídeos que eu deixei como tarefa para vocês, são bem interessantes. Beleza? Então vamos lá. Aliás, quem quiser buscar no livro, tá? Também tem explicação no livro, gente, página 64, 65. Vocês podem ver isso, beleza? Então, começando, primeiro, esse tipo aqui, tá? Que é o tipo mais comunzão, que aparece bastante em equações incompletas, é um dos exercícios mais simples, ok? A gente tem o exercício 2, que eu passei para vocês, um pouquinho mais complicado, que ele pega uma matéria do oitavo ano. Esse aqui pega também um pouquinho de oitavo ano, mas como a gente já viu ali na primeira prova, a raiz, esse aqui acaba sendo bem mais fácil, beleza? Então vamos começar por esse, que são mais fáceis, depois a gente vai para o número 2, que tem que lembrar a matéria do ano passado, tá? Então vou fazer a 1 a 3, depois a gente vai para 2, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui x ao quadrado igual a 16, x ao quadrado menos 100 igual a 0, 3x ao quadrado igual a 12 e 5x ao quadrado menos 90 igual a 0. Ou seja, todas elas são equações. Sendo uma equação, o que ela quer que a gente faça? Encontre o valor de x. Para poder encontrar o valor de x, a gente vai precisar, então, isolar ele, deixar ele sozinho. Só que para deixar sozinho, por exemplo, eu vou mostrar aqui no início, bem detalhado, depois eu vou dar uma resumida nos outros, tá? Porque nem sempre tu vai precisar fazer todos os passos bonitinho. Vai ir direto, possivelmente. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse x ao quadrado e tentar fazer com que ele suma daqui. Como que a gente pode fazer alguma coisa sumir? Bom, se eu quero fazer um quadrado sair daqui para deixar o x normal, eu vou precisar colocar a raiz aqui. Porque se eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, eu vou poder cancelar aqui e aqui, certo? E vai sobrar só o x. Só que é uma equação. Se é uma equação,
eu tenho que fazer tudo que eu fizer desse lado esquerdo, eu vou ter que fazer tudo do lado direito. Então eu vou ter que fazer a raiz aqui. Então lembra daquele papo que eu tenho que fazer as coisas mudando a sua operação, passar elas para o outro lado, mudando a operação? O 2 é como se a gente pensasse, então, que ele passa para o outro lado, né, fazendo a operação contrária. Aqui ele está fazendo potência no x, então ele passa para o outro lado fazendo a operação de raiz, que é justamente o contrário da potência, a raiz. Logo, a raiz quadrada de 16, né, ficaria com esse valor aqui, um valor de mais ou menos 4. Agora, por que é o mais ou menos, né? Vamos relembrar isso. Porque daí eu vou ter um valor de x' e um valor de x duas linhas para o valor de mais 4 e outro para o valor de menos 4. A ordem não importa, se quiser colocar um menos primeiro ou mais, ok? Quer dizer que o nosso resultado, tá, seria esse aqui. X' 4, x duas linhas menos 4. Por que a gente coloca o mais ou menos? Porque lembra, para poder dar 16, eu posso fazer o mais 4 vezes o mais 4, que vai dar o 16, que mais com mais significa mais, e 4 vezes 4 é 16. E eu posso fazer também o mesmo 4, que vai dar 16, só que negativo. Porque menos com menos também vai dar mais. Então eu não sei se veio do mais 4 ou se veio do menos 4. Para isso, geralmente a gente testa. Se for do mais 4, beleza. Se for do menos 4, beleza. Se for dos dois, também, beleza. Aí vai depender muito também da situação. Por exemplo, se eu trabalho com medidas, existem medidas negativas. Por exemplo, menos 4 metros. Se eu estiver falando de profundidade, até a gente pode falar alguma coisa a respeito disso, mas ainda assim, medida, não existe uma medida negativa. Eu parto do zero e eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros. Todos eles são positivos, não tem como fazer negativo. Portanto, medidas, eu não vou trabalhar muitas vezes com negativo. Aí que entra o cuidado, né, que a gente tem que ter na interpretação dos problemas. Mas isso é importantíssimo a gente cuidar. Então, sempre quando eu for tirar a raiz, eu vou ter que cuidar desses sinais aqui. Vai ter que ser mais ou menos. Então, fazendo a letra B, por exemplo, nós temos aqui x ao quadrado menos 100 igual a zero. Se eu for isolar, faz aquele processinho, né? Passa para o outro lado fazendo a operação contrária, seria mais 100. E tiro daqui. Então, ficaria x ao quadrado igual a 100. E daí faz o processo de novo. Potência, passa para o outro lado fazendo a raiz. Isso aqui vai ficar então como mais ou menos 10. Então eu tenho x' 10, x duas linhas menos 10. Ok? Vou colocar aqui os conjuntos de soluções só para a gente não esquecer, né? Então eu tenho aqui um valor de 4 e um valor de menos 4. Seria x aqui valendo 4, menos 4, perdão, porque sempre a gente coloca os valores crescentes, a menos 4 e 0. Depois a gente põe o 4 positivo e 0. Tá? A letra B aqui daí seria menos 10 e 0. E daí vou colocar com um ponto e vírgula aqui só para diferenciar e não confundir. Tá? Não tem tanta diferença. Ponto e vírgula para ali para vírgula. É só para diferenciar, não se confundir. Então, coloco os conjuntos, solução. Por que a gente coloca menos 4 e 0, 4 e 0? Por que esse 0? Porque lembra, nosso y é igual a 0 sempre, quando corta. A gente já falou na aula sobre o gráfico. Sempre que eu tiver a solução quer dizer que vai cortar, tá, em 2 pontos. Esse ponto e esse ponto.
esse ponto é sempre onde y, que é essa reta aqui, vale 0. Por isso que y, nesses casos, valem 0, ok? E sempre vai ser assim quando a gente trabalhar isso aqui. Tá? Aqui, 3x² igual a 12. E ficaria como? Bom, o 12 já está do outro lado. Só preciso isolar passando 3. Então, 3 ficaria dividido por 3, que daria 4, né? Então, x² é igual a 4. O quadrado também passa para o outro lado, fazendo a operação contrária, que seria isso aqui. Então, ficaria x igual a mais ou menos 2. Fazendo um conjunto de solução, seria, lembrando, começa sempre pelo menor, então menos 2 e 0. Depois tu faz 2 e 0. Por fim, nós temos aqui, para poder isolar o x, o 90 está fazendo menos, vai passar lá fazendo mais. Beleza? Então, a gente tira ele daqui, vai ficar 5x² igual a 90. Só que esse 5 está fazendo vezes aqui. Para poder deixar sozinho, a gente tira daqui para fazer outra operação lá. Operação de divisão. Vai ficar então x² igual a 18. Só que esse 18 tem que ainda ser colocado na raiz. Só que se a gente for olhar a raiz de 18 não existe. Ela é exata. Então, como que a gente calcula isso aqui? A gente pode simplesmente fatorar. Fatoração de 18 dá para fazer. Aqui no cantinho, dá para dividir por 2, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí que entra a matéria do primeiro bimestre, né? Para a primeira prova, que é tão importante. Aqui vai fazer um casal, então sai o 3 e fica o 2. Então vai ficar x igual a mais ou menos o 3 que saiu e fica o 2 dentro da raiz, né? E pronto. Eu tenho 3 raiz de 2, positivo e negativo. Ah, mas senhor, dá para colocar em decimal? O ideal é que não trabalhe com os decimais, trabalhe assim. Por quê? A maioria das provas de vestibular e coisa não vai pegar isso aqui como decimal, vai pegar ele como raiz, ok? Então, vai ter um conjunto de solução igual a, abre chave, abre parênteses, menos 3 raiz de 2, vírgula 0, fecha, primeira coordenada, põe a segunda coordenada, mais 3 raiz de 2, vírgula 0, fecha parênteses e fecha a chave, ok? E a gente termina aqui a número 1. Daí alguém pode perguntar, mas senhor, como é que sabia que era esse o processo? Sempre que a gente tiver valores de 1x apenas, porque se tu lembrar do formato geral, de equações gerais, era y igual a x² mais bx mais c, né? Quais que a gente tem aqui? O y sempre vale 0 nesse caso, então a gente não tem esse, certo? Aqui sempre vai ser 0. Então, o que vai ter? Eu tenho x² em todos eles. Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Então, esses daqui, beleza, esse aqui tá. Eu também tenho números normais, ó. Números, números, números. Então, quer dizer que eu tenho C. Mas quem que eu não tenho? Eu não tenho esse. Esse aqui, não temos nesse caso. Se a gente não tem, sempre que eu tiver esse e não tiver o B, quer dizer que o B vale 0. Então, sempre que B for 0, o meu resultado vai se dar numa raiz. Sempre. Equações de segundo grau a gente sempre vai ter nesse caso assim. Quando B vale 0, eu posso simplesmente resolver tirando a raiz. Ah, mas e a fórmula de Bhaskara? Ela não funciona para esse? Funciona também. Tu pode fazer pela fórmula de Bhaskara, mas não é necessário, porque assim é muito mais rápido, muito mais fácil. Ok? Fazendo a número 3, a número 3 aqui, ela tinha um probleminha, né?
que eu vou ler para vocês para a gente poder interpretar. Dizia o seguinte: Carlos é pedreiro e está revestindo uma calçada retangular de 180 metros quadrados, né? 180 porque 3 vezes 8, 60, 180 metros quadrados. Então, a área disso, 180 metros quadrados, ok? Daí diz o seguinte, com lajotas, as dimensões da calçada são como mostra a figura a seguir. Sabendo que foram utilizadas 2.000 lajotas, então vamos escrever isso. 2.000 lajotas, colocar, né? Lajotas. Ele ia colocar então várias lajotinhas aqui, no total de 2.000 nessa área. Quadradas, então elas são quadradinhas. Determine a medida do lado de cada lajota. Tá? Então, como que eu vou descobrir isso? Bom, aí que entra, né, o processo que a gente tem que fazer. Eu quero saber qual que é o lado de cada lajotinha. Então, eu vou fingir que isso aqui é uma lajota. Ela vai ter um lado X, certo? Eu também sei que ela é quadrada, então esse lado também é X. Portanto, a área dela, eu posso dizer que a área dessa lajotinha vai ser igual. Então, deixa eu colocar vou colocar aqui x ao quadrado, vou colocar um quadradinho aqui pequenininho. Esse aqui eu vou colocar um retângulo, vou diferenciar um do outro. Então, se eu tenho que essa lajotinha tem uma medida de x ao quadrado e o retângulo grandão tem 180 metros quadrados, vamos pensar o seguinte. Se nós fizéssemos, por exemplo, um número aqui de lajotas vezes, por exemplo, x ao quadrado, certo? Que é a área. Digamos que a área fosse um número fácil, um número 5. Se fosse 5, isso aqui, 5 vezes 2.000 daria 10.000, certo? Então, isso aqui seriam 10.000 metros quadrados, digamos assim. Por quê? Porque a área seria 5, né? Na nossa hipótese. Portanto, se eu pego isso aqui e multiplico por 2.000, eu tenho a área total. Então vamos pensar no seguinte: se eu fizer 2.000 vezes o x ao quadrado, isso aqui tem que dar 180 metros quadrados. Mas daí eu dou uma dica. Eu disse, as contas ficarão mais fáceis você transformar as medidas para centímetros. Se a gente transformar então isso aqui para centímetros quadrados e não metros quadrados, vai ficar mais fácil pela dica. Até porque a gente vai ter que trabalhar com decimais se a gente não fizer isso. Então, a escolha de vocês. Eu vou transformar aqui, tá? 3 metros em centímetros seria 300 centímetros. 60 metros em centímetros seriam 6.000 centímetros, ok? E transformando metros quadrados, que já está aqui mais fácil, eu escrevo os 180 e eu penso, é metros quadrados, né? Se eu pensar na tabela, metros, depois vem decímetros e depois vem centímetros, não é? Quando eu estou falando de ao quadrado, a gente tem que multiplicar por 2. Então, se eu fosse passar uma casa, duas casas, eu tenho que passar o dobro. Então, duas casas vezes 2 vão ser 4. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4. Quer dizer que esse número aqui é 1.800.000 agora. Então, 1.800.000. Mais um zero. Isso, fechou. Daí o 2.000 que está multiplicando, passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Divide. Posso cortar 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0 para facilitar, né? E sobra 1.800 dividido por 2.
1.800 dividido por 2 é um valor de 900. Portanto, perceba, se eu pego esse 2 para poder deixar sozinho e descobrir qual que é o valor, aí que entra a minha raiz. Potência, ao contrário, né? Raiz, como a gente já explicou lá, é o processo que a gente faria, vai dar mais ou menos 3 vezes 3 não daria 9? E 30 vezes 30 seria 0 com 0, fecha 900. Então eu tenho mais ou menos 30. Como eu transformo para centímetros, isso é mais ou menos 30 centímetros. Só que daí tu pode se perguntar, mas senhor, não existe, né, lajota com um negativo, menos 30 centímetros. Só pode ser então isso aqui, 30 positivo, tá? Então, nesse caso, entra o que eu falei lá. A gente vai ter um valor que vai vir do mais, um do menos, mas esse aqui só vai valer o valor do positivo. Por quê? Porque não existe medida negativa. Então, ele vai só aceitar o valor positivo. E é importante entender isso bem, ok? Então, essa era a número 1 e a número 3. Então, o resultado final aqui, deixa eu marcar bonitinho, 30 centímetros. Fazendo o número 2, aqui daí a gente tem outro formato. Enquanto lá a gente tinha aqui o ax ao quadrado e o c, o número, e o x ao quadrado, nesse caso aqui, perceba, eu tenho x ao quadrado e x no zero. X ao quadrado, x no zero. X ao quadrado, x, um número, só que esses números aqui vão dar zero. X ao quadrado, x, zero. X ao quadrado, x, zero. X ao quadrado, x, zero. Ou seja, essa 2, nós não temos o c. Quem nós temos agora? Agora nós temos o b. Então, é um outro processo para fazer. Também dá para fazer por Bhaskara, mas é muito mais rápido se a gente fizer desse jeito. Quem quiser fazer por Bhaskara pode fazer, dá certo, acerta, é simples. Mas vamos tentar fazer do jeito mais fácil, que eu tenho certeza que vai ter alguém que vai querer fazer pelo jeito mais fácil, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu percebo que eu tenho x ao quadrado e x. X ao quadrado e x em todos eles. Ou seja, eu tenho sempre alguma coisa em comum, que é o x. Então, um dos jeitos de compreender esse cálculo é colocando o x em evidência. Colocando o x em evidência, a gente vai fazer um processo de fator comum em evidência, um processo que você aprende lá no 8º ano. Para quem tiver com dificuldade, me manda mensagem, alguma coisa, eu passo para vocês um vídeo para tentar relembrar essa matéria, porque é importantíssimo. Além do próprio vídeo, né, que eu já deixei a respeito dessa matéria, que ele já explica. Tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer uma multiplicação, né, como se fosse fazer o chuveirinho. E daí tu divide o processo. X ao quadrado dividido por x vai ser o próprio x. Lembrando que divisão de bases iguais subtrai os expoentes. Aqui eu tenho expoente 1, aqui expoente 2. 2 menos 1 daria 1. E se eu fizesse um número que tem o expoente 1 já com expoente 1, daria o expoente 0, que é o número 1. Quando eu tenho expoente 0, né, todo número elevado a 0 vale 1. Então, nós teríamos isso. Beleza, primeiro passo feito, que é fazer o fator comum em evidência. Segundo passo é qual? Compreender que isso aqui vezes isso aqui tem que dar zero. Portanto, ou isso aqui é zero ou isso aqui é zero. Como assim? Vamos pensar na seguinte hipótese. Nosso número é x vai valer... vamos pensar aqui no 0 vezes 4. 0 vezes 4 é quanto? É zero. E 4 vezes 0 é quanto? Também é zero. Então, se eu tenho um número que multiplica outro, sendo um deles zero, sempre eu vou ter um resultado de zero. Então eu tenho que pensar, bom, esse número multiplicando esse tem que dar zero. Então, ou esse aqui
esse x é zero, ou então x mais 1 é zero. Tanto faz, ou esse primeiro ou esse depois. E daí a gente só tem que dizer, bom, eu já tenho o resultado do primeiro. Esse aqui já tenho que ele vale, né, x'. Deixa eu até fazer um aqui para não confundir com linha e 1. Então, x' já vale zero. Só falta descobrir o x duas linhas. Então vamos chamar esse aqui de duas linhas. E daí descobre. Passando mais um para o outro lado, fazendo a operação contrária, nós ficamos que o x duas linhas vale menos 1. Então, x' é zero, x duas linhas, menos 1. Conjunto de solução. Abre chave. Vai ficar menos 1. Sempre começa pelo menor número. Menos 1 e 0. E depois 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque esse outro meu x é 0. Vamos fazer um outro para poder entender melhor. Aqui, o que eles têm em comum de novo? O x. Ah, mas eles também têm em comum 3. Também tu pode colocar o 3 em evidência. Não é obrigatório, porque muita gente pode fazer assim e dar o mesmo resultado. Acha a resposta igual, tá, gente? Então eu vou fazer assim, vou mostrar dessa forma e lá nos outros aqui eu vou mostrar de outra. Então vai, multiplica aqui e divide. Aqui vai sobrar quem? Sobra o 3, sobra o x. Já aqui sobra o 9, mas não sobra o x, lembra, né? X com x dá o número 1. Então, isso aqui é igual a zero. Quer dizer que o primeiro sempre vai ser igual a zero. E o segundo, 3x mais 9, também vai ser igual a zero. Vou ter que isolar. O 9 está fazendo mais, né? Lembrando que isso aqui é o x'. Passa para o outro lado fazendo menos. Então vai ficar, continuar aqui do lado. 3x igual a menos 9. Mudou a operação. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Divide. Vai ficar então x duas linhas igual a 9 dividido por 3 é 3. Menos com mais, menos. Então eu vou ter, vamos lá, conjunto de solução. Abre parênteses. Qual que é o menor número? Tem o menos 3 e 0. Então, menos 3 primeiro e 0 depois. Ok? A letra C. A letra C, eu já tinha comentado com vocês até que nós teríamos esse número, mas ele dá 0. Por quê? Se eu passo ele para lá, ele vai ficar menos 4. 4 menos 4 é 0. Isso entra naquele princípio da balança. Tudo que eu tenho igual de um lado e do outro, eu posso anular. E daí isso dá 0, sobrando só isso aqui. Aí eu vejo o que eu tenho em comum aqui. O x, põe o x em evidência, vai ficar x mais 4. E a gente termina isso aqui, colocando igual a 0, né? Porque aqui deu 0. Vai ficar então x igual a 0 e x mais 4 é igual a 0. Esse eu já sei que é o x', e esse aqui vai ser o meu x duas linhas. Passa o 4 para o outro lado, vai ficar x duas linhas igual a menos 4. Faz o conjunto de solução. Vai ficar o menor número, tem menos 4 e 0. Então vai ficar menos 4 é o menor. Depois escrevo o 0, que é maior que menos 4, né? Daí alguém pode, né, já perceber uma coisa. Mas, senhor, sempre vai ser o 0 depois? Não. Se ele for positivo, o 0 vai vir antes, né? Mas uma coisa já pode perceber. Percebe que todos eles vão ter 0. Todos eles vão ter 0. Esse. Então eu já sei que um dos dois é 0. É garantido sempre quando eu não tenho um C, tá? No formato normal, que é aquele formato lá, ax ao quadrado
mais bx igual a zero, tá? Então, que eu não tenho c vai ser sempre um valor, vai ser zero, sempre, ok? Aqui, fazendo a mesma coisa, aqui eu vou fazer essa aqui, já mostrando para vocês a diferença. Percebe que o 12 e o 3 têm números em comum? Eles são múltiplos de 13. Então, eu vou colocar dessa vez o 3 e o x em evidência. Vocês vão ver que não vai mudar em nada, tá? Daí vai ficar 12 dividido por 3 é 4. X ao quadrado dividido por x é o próprio x. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. E x dividido pelo próprio x seria 1. Então não faz diferença. Igual a zero. Continua sendo que o primeiro 3x vai ser igual a zero. E aqui o 4x menos 1 é igual a zero. Então o primeiro número é zero, o segundo número é zero. Se eu fosse simplificar isso aqui, o 3 passando para o outro lado fazendo operação contrária, seria x' igual a 0 dividido por 3 é zero. Então o primeiro é sempre zero. Não importa. Ah, mas coloquei o 3 ali ou aqui, eles têm múltiplos de 2. Aqui eu tenho múltiplos de 2. Sempre o primeiro vai ser zero. Aqui, tá? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. E o 4 aqui por fim, a gente passa o menos 1 fazendo operação contrária. Vamos fazer aqui do lado. Vai ficar 4x igual a mais 1. E o 4 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo operação contrária, divisão. Então, o x duas linhas, nesse caso, duas linhas é igual a 1 quarto. 1 quarto é 0,25, para quem quiser saber em decimal. Se a gente fizesse o conjunto de solução, seria, e aqui entra, né, porque o meu sinal era negativo, daí ele vai ficar positivo do outro lado. Então, isso também influencia. Qual que é a regra de sinal aqui? Se for mais e menos, vai ser positivo lá do outro lado. Se for menos e mais, vai ser positivo lá do outro lado. Ou negativo, ou menos e menos. Tudo vai depender dos sinais que a gente tiver aqui, tá? E daí vamos escrever. Vai dar 0 e 0. Por que eu começo com 0 agora? Porque é positivo. E daí o segundo vai ser 1 quarto e 0. Ali no final. E pronto, eu tenho 0 e 0, 1 e 4, 1 quarto e 0. Se eu fizesse a mesma coisa aqui, daria o mesmo processo. Mas eu vou mostrar agora sem colocar números do lado, como dá o mesmo processo. Só que daí ele acontece uma simplificação a mais. Aqui já veio simplificado, 1 quarto. Aqui não, aqui a gente vai ter que simplificar. Por quê? Porque a gente não está fazendo pegando esse 3, entendeu? Aqui a gente teria que pegar o 2, certo? Se eu pegasse o 2, já seria tudo simplificado bonitinho. Mas como não estou pegando, é um processo mais longo. Vai dar 6x menos 8. Divide-se aqui, né? Dá 6, x ao quadrado dá x. 8 dá 8, x. 1x dá 1. Portanto, o primeiro sempre é 0. O segundo seria 6x menos 8. 6x menos 8 é igual a 0. Se a gente simplificar isso aqui, vai ficar, passa o 8 para o outro lado fazendo a operação contrária, então 6x passou para o outro lado como mais 8. O 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí dá para simplificar isso aqui por 2, que nem a gente faria se fizesse, né, colocasse aqui o fator comum. Ficaria então o resultado de x duas linhas, 4 terços. 4 terços é positivo também, portanto, meu conjunto de solução
vai ser o valor de 0, que é o menor, depois o valor de 4/3. Vírgula 0, fecha aqui a coordenada. Ok? Letra F, a última. Vou fazer também por esse método mais simples. X, 2x, menos 10. Por que eu digo que é mais simples? Porque o pessoal às vezes fica meio assim, será que eu coloco um número ou não? Fica meio confuso, etc. Sobre o máximo divisor comum entre 2 e 10. Qual que divide os dois ao mesmo tempo? É o 2, né? Então, põe 2 em evidência. Mas tem gente que tem dificuldade um pouco quando os números são maiores. Quando os números assim são baixinhos é fácil. Quando são um pouco maiores fica mais difícil. Então, às vezes colocar só o x facilita para algumas pessoas, né? Claro. Então, o primeiro x é 0 e o segundo x vai ser 2x menos 10 igual a 0. Isolando, o 10 está fazendo a operação de menos, vai fazer a operação de mais. Vou continuar aqui do lado, então. 2x igual a 10. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x duas linhas vai ser 5. Fazendo um conjunto de solução, nós teremos primeiro ponto é o 0, dessa vez, porque ele é positivo, o segundo. E o segundo é 5 e 0. Fecha parênteses, fecha chaves. E eu tenho todas as respostas da número 2. Aqui, 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 aqui e aqui, nos conjuntos bonitinhos. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tirado suas dúvidas aí. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, manda um e-mail ou manda pergunta lá no Discord pra gente bater um papo. Até mesmo no Telegram lá, que o colégio fez o canal pra gente poder tirar essas dúvidas. Só não deixa dúvida aí contigo. Entende essa matéria e curte ela, porque ela é bem simplesinha, não tem tanta dificuldade. E esse método é justamente um método para deixar mais fácil, até mesmo os processos. Porque Bhaskara, beleza, é um método super fácil pra gente fazer, não é difícil. Mas ele é mais demorado que isso. Esse aqui é um método muito mais rápido que fazer a Bhaskara toda ela, ok? Beleza? Espero que tenham curtido. E é isso. Um grande abraço, falou, é nóis.